Tarde, vamos nos sentar, por favor. Declaro aberta a sessão do dia 9 de abril. E nós temos um pedido de vista do embargo infringente número 06 de 2025. Então, a minha intenção o procedimento, o rito que eu vou seguir aqui vai ser o mesmo da semana passada. Vou passar a palavra para o desembargador que pediu vista e, a partir daí, começamos as discussões. Se as partes quiserem se manifestar, por favor, na sequência do embargante, embargado, e, por favor, respeitem os 15 minutos. Palavra com a senhora secretária. Tribunal Marítimo, Tribunal Pleno. Pauta da sessão do dia 9 de abril de 2026. Pedido de vista. Embargos infringentes número 6 de 2025. Embargante Sinhumbu, advogado Dr. Luiz Roberto Levenciano. Embargada Procuradoria Especial da Marinha. Desembargador relator, Júlio Neves. Desembargador revisor, Marcelo Davi Gonçalves. E com representação de autoria da Procuradoria Especial da Marinha, contra Sinhumbu, advogado Dr. Luiz Roberto Levenciano. E com assistente da Procuradoria Especial da Marinha, Vale S.A. Advogados, Dr. Luiz Felipe Galante da Silva Ramos e Dr. Luiz Carlos Alves de Almeida Júnior. E com pedido de vista do senhor desembargador Fernando Alves Ladeiras. Essa é a ideia do rito. Acho que alguém tem... Se alguém quiser se manifestar, por favor. Palavra com o senhor desembargador Fernando Ladeiras. Excelentíssimo senhor presidente, excelentíssimos senhores desembargadores, eu entendi que os 15 minutos é para as partes, né? Porque a minha contagem aqui vai dar cerca de meia hora. Por certo, o ilustre patrono do representado embargante está usando o que lhe permite a lei processual e as permissões dadas por essa egrégia Corte Marítima, o que lhe parabenizo. Mas entendo que não assiste razão ao embargante na questão de mérito. Temos números para todos os gostos, incluindo 3 pareceres técnicos apresentados pelo representado embargante, com números diferentes entre eles, que também diferem parcialmente do apresentado na sua defesa, principalmente referente à profundidade do canal, entre as boias 1, 2, 3 e 4, e do calado dinâmico do navio naquele momento, e que também diferem dos apresentados pelo comandante em seu depoimento. O depoimento do comandante, que estava acompanhado de seus advogados, abro aspas, respondendo que o navio chegou em lastro, navegou pelo mesmo lugar que saiu no dia do acidente da navegação. Informação essa que não procede, inclusive está sendo exibido demonstrando que ele vem de leste e quando ele saiu, ele fez o contorno e subiu para o norte. Ou seja, subiu para cima, né? Às 21 horas, passou em frente o banco com águas rasas, 21h32 foi sentido o impacto, a velocidade caiu. Perguntado se recebeu orientação sobre a navegação até o final do canal de acesso ao Complexo Portuário São Luís, respondeu que não. Perguntado se recebeu orientação sobre passagem pelas boias 1, 2, 3 e 4, respondeu que não. Respondeu que sempre procedeu assim. Realiza batimetria, confere com as profundidades, batem com a carta, que realizou cálculos do seu calado com Underkill Clearance, UKC, 10%, tendo obtido o resultado de 23,5% como calado de segurança. Na verdade, seria a profundidade de segurança. Já estava 1h30 da vazante, teria em torno de 5 metros, desta forma, teria como passar tranquilo por fora do canal, pois a profundidade no canal, entre os pares de boia 3, 4 e 1, 2, era de 18 metros, com a maré diária 23 metros. Foi juntado aos autos, com os embargos infringentes, um parecer técnico da ALS Consultoria Naval, e que teceu informações que chamou de estimativa empírica do comandante. Nela consta a altura da maré nas boias, que seria de 4,10 metros. O efeito squat seria de 0,43. O calado dinâmico, então, seria 21,93. Já um outro dado diferente de tudo aquilo que apareceu. Profundidade, que o comandante estimou em 4,10 metros, então teria um Underkill Clearance negativo. E consta também que com a maré mesmo de 5 metros, não passaria com segurança no canal.
A metodologia aplicada demonstra que o canal varrido era impraticável no horário, enquanto a rota natural oferecida fora do canal se mantida na faixa mais profunda, seria para ele segura. E que a profundidade de 18,3 mais 4,1 de maré daria 22,4 e o calado 21,5 mais 0,43 daria 21,93, o que daria underkill clearance de apenas 50 centímetros. Os dados profundidade e maré usados no citado parecer não estão de acordo com o depoimento do comandante no inquérito, que declarou que a profundidade que ele usou foi de 18 metros e que a maré era de 5 metros, e não de 4,10 metros, e não de 18,3. Depoimento do comandante. Navegou pelo mesmo lugar que... já li lá em cima, né? O depoimento do comandante também não confere com as informações constantes na própria defesa. Defesa documento 0011782, 3. O carregamento foi concluído por volta das 18 horas e 43 minutos. A baixa-mar foi de 0,68 metros e a maré alta 5,81. 5. Pré-mar na boia 1 deveria ser mais de 1 hora antes da maré alta. Era esperado uma maré cheia na boia 1 antes das 19 horas. O comandante, pelos seus cálculos, observou que chegaria na boia 4 no início do canal balizado, sob a barra por volta das 21 horas. Estimou que a altura da maré no canal balizado seria de 4 metros ao chegarem na boia 4. Ele declarou 5. O calado da embarcação era 21,47 metros. A margem de segurança, incluindo os quates, foi de 10%. O calado carregado, 2,1 metros. A profundidade de segurança para o calado foi, portanto, de 23,5. Item 14. O comandante se viu, então, em uma situação difícil. A profundidade do canal balizado sob a barra era de 23 metros. Entretanto, usava uma figura de 18,3 metros, com base na carta náutica. Sua própria experiência de mais de 10 anos, fazendo escala neste porto, sugeria menos de 23 metros. Com certeza, sendo que a experiência mais recente, em julho de 2019, lhe sugeria 20 metros na saída da barra pelo canal balizado. 15. O que sabia com certeza era que o canal balizado estava sob uma barra que apresentava uma profundidade máxima cartografada isóbata para toda a área de 20 metros. Supondo uma altura de maré de 4 metros, pois chegaria bem depois da pré-mar, resultava em não mais que 24 metros de água disponíveis. Item 18. Depois de passar pelo ponto de passagem 6, por volta das 19h30, usou a EBL para analisar o fundeio no fundeadouro número 1, que passaria ao norte. Pensou em largar ferro até a próxima maré cheia, que seria por volta das 5 horas do dia seguinte. No item seguinte, pensou que não fosse necessário, pois acreditou que não deveria simplesmente parar a viagem e ancorar durante a noite, se fosse possível e seguro continuar. 1. Entendo que não procedem as alegações na discussão do processo de que o acordo não poderia citar que os cálculos do comandante estariam errados e que isso seria matéria nova a ser discutida, cabendo então a prova citada. Analisando detidamente os autos, ao contrário do alegado pelo representado embargante, junto com sua defesa, que eu já citei, encontramos o parecer técnico da lavra do professor Paulo Alfredini. Abro aspas. Porquê da decisão de não seguir a derrota nas boias 1, 2, 3 e 4? E 25. Uma vez que o comandante atingiu a boia 6 e a derrota pelas boias 3 e 4 iria de encontro a um grande bolsão delimitado pela isóbata de cota 20 metros, tomou a decisão por rumar pela passagem de maiores profundidades a leste. Tem seguinte, considerando o cálculo com base no critério adotado no Passage Plan, então ele entrou. Calculando o calado dinâmico, 21,5 mais 43 seria squat, mais 0,25 seria a incerteza, daria 22 e 18. A altura da maré, a altura da profundidade local, 20 metros, mais a maré, que ele calculou como 3,89, menos a incerteza das ondas, 33 centímetros, então ele teria livre 23,56 metros. Ele considerou, então, que seria necessário, para o cálculo com segurança, 26,61 e observou logo em seguida.
Para dispor da segurança necessária sob a quilha da embarcação, haveria necessidade de mais 5 centímetros, 0,05 metros, como critério anterior, igualmente muito arriscado. Temerário de ser praticado no dia 24 de fevereiro de 2020, às 21 horas. Fecho aspas. A citada prova, parecer técnico de lavra do professor Paulo, trazido juntamente com a defesa e seus números, diferem dos apresentados pelo comandante, afastando a alegação de que não poderia constar no acordo que os cálculos do comandante foram errados, já que a própria defesa usou números diferentes apresentados pelo comandante. Para não haver dúvida ainda na peça de defesa, o ilustre patrono cita o professor Paulo. No item 4, em 24 de fevereiro, a maré baixa foi de 0, já falei lá em cima. O 13, o calado da embarcação era 21, também já falei lá em cima. E o calado necessário, 23,5. Nos embargos infringentes foi trazido uma série de cálculos e outro parecer técnico, que não mais utilizava os 20 metros de profundidade do passa de plan, que consta na defesa e também no parecer do professor Paulo. Foi apresentado um cálculo com 18,3 metros para o passa de plan, que foi impugnado pelos assistentes da PEN, mas que traz a infeliz expressão na referida tabela, abro aspas. O cálculo correto aqui seria 3,76 mais 18,3 igual a 22,06, o que seria suficiente para o cálculo 21,47 mais 0,42 de squat, igual a 21,89. Fecho aspas. Mas ele está expressamente se referindo à profundidade que consta na referida tabela pelo passa de plan, como citado nos embargos infringentes de 18,3, apenas corrigindo a altura da maré. Abro aspas. Conclusão, sob a profundidade disponível 3,41 metros de maré, e essa foi a correção que ele fez, mais 18,3 profundidade pelo passa de plan, igual a 21,71 metros. Fecho aspas. A profundidade pelo passa de plan do parecer técnico é diferente da profundidade do canal varrido, de 23 metros, ou do passa de plan do documento juntado à defesa, de 20 metros, documento 7, parecer técnico do professor Paulo, ou do depoimento do comandante, que era de 18 metros, abro aspas, pois a profundidade no canal entre os pares de boia 3, 4, 1, 2 era de 18 metros, com a maré daria 23 metros, o que seria menor do que o calado de segurança, que seria 23,5, fecho aspas. Ou ainda da batimetria multifeixe, com resultados conservadores de, no mínimo, encontrado dentro do canal 21,45 metros de profundidade. Portanto, já tendo todos esses cálculos apresentados na defesa, mas com outros números, que também diferem do apresentado no depoimento do comandante e do parecer técnico trazido pelo representado ora embargante, não vejo o porquê de ter que reavaliar se os cálculos do comandante são corretos ou não, pois provaram que não eram, haja vista a citada prova trazida em embargos infringentes, que não beneficia, a meu juízo, o representado embargante, e que está usando informação que diferem dos autos e não se sustentam perante as demais provas trazidas aos autos. Segundo item da dúvida, que não havia profundidade dentro do canal varrido, petição 0335869, embargos infringentes, item 13. Ele não trocou o certo pelo duvidoso ao sair do canal varrido. Se o certo fosse seguir o canal, certo seria que encalharia. Item 13, folha 10 do citado documento. E na folha 19, item 9. Se parecer técnico de lavra da LS Consultoria Naval, documento 5, cujos cálculos dão conta de que um pouco mais de folga sob a quilha, resultando 4,05 metros, às 21 horas. Mas, de qualquer forma, os cálculos do embargante foram até mais conservadores, e não obstante fosse 3,41 ou 4,05 disponíveis, a conclusão seria a mesma. Não seria seguro seguir demandando o canal varrido, pois que levaria o navio a encalhe. Fecho aspas. Entendo que também não assiste razão ao recorrente. O próprio recorrente, representado embargante, em sua defesa, já no citado item 14, consta: sua própria experiência de mais de 10 anos fazendo escala neste porto sugeria menos de 23 metros, com certeza, sendo que a experiência mais recente, em julho de 2019, lhe sugeria 20 metros na saída da barra pelo canal balizado.
Fecho aspas. Seu depoimento no inquérito, o depoente declarou que a 1h30 da vazante tem em torno de 5 metros de altura de maré. O representado embargante trouxe prova que o navio passaria com segurança acima da mínima necessária, já que o citado calado dinâmico, Calculate Maximum Dynamic 21,5 mais 0,43 mais 0,25 dá 22,18 metros. E a maré seria de 3,5 a 4, dependendo dos cálculos apresentados, ou de 5, estimado pelo comandante em seu depoimento. Seria obtido profundidade mínima dentro do canal, apurada em batimetria conservadora multifeixe de 21,49 metros, um mínimo para a hora da passagem de 25 metros, 25 metros e meio, 26 metros e meio, com folga de 13%, 15% ou 19% abaixo da quilha para o calado dinâmico, ou ainda de 16%, 19% ou 23% se referido ao calado estático, como teria proposto o comandante. Conste que o trabalho de batimetria multifeixe não foi aproveitado para efeito de alteração da profundidade na carta náutica, o que entendo correto. Não porque não seria bom o trabalho, muito pelo contrário, mas porque faltou aprofundamento e não se prestava para este fim, como nele consta expressamente. Eu queria que passasse, por favor, a apresentação que eu coloquei para ser apresentada. Os dados foram processados utilizando como referência, isso consta expressamente no documento. Os dados foram processados utilizando como referência a camada Shoal, de forma a fornecer uma planta batimétrica final que representa as mínimas profundidades, a fim de garantir a segurança da navegação. Ressalta-se que a equipe técnica UMISAM, que produziu, não realizou observações maregráficas de verificação no marégrafo, de referência da estação maregráfica F41 do TMPM. E os dados batimétricos adquiridos permitiram a caracterização batimétrica nas proximidades do TMPM São Luís Maranhão, região da área externa do canal de acesso, de forma a atender a expectativa de um levantamento hidrográfico categoria B, conforme previsto na autorização. O bom trabalho, a meu juízo, o bom trabalho apresentado de batimetria multifeixe, infelizmente não foi aprofundado, pois, embora exibisse algumas poucas linhas de menos de 23 metros, não foi revista por outro equipamento mais adequado, sim as incorreções típicas do multifeixe, que inclusive constam no documento, além de ressalvas que constam no próprio documento, mesmo assim, serviriam como prova de que o navio não encalharia se tivesse passado pelo trecho do canal varrido entre as boias 1, 2, 3 e 4. Foi também realizada a batimetria posterior ao acidente, em pauta, pela autoridade competente, que confirmou que a profundidade do canal varrido exibindo um mínimo de 24,5 metros de profundidade. 3. Outra dúvida também levantada. Que foram feitas correções nas cartas náuticas posterior ao acidente. Na petição 033-58-69, embargos infringentes, consta, abro aspas, 8. Avisa aos navegantes que comprova que a nova profundidade na posição de encalhe passou a ser cartografada e atualizada para 17,4 metros. Essa afirmação também não procede. Diferentemente do alegado, do que consta dos autos, o navio encalhou o navio tocou fundo na posição latitude 0,1 grau, 42 minutos e 21 segundos. Longitude 0,43 graus, 42 minutos e 24 segundos. Quando colidiu com o objeto não identificado. Como consta no próprio documento, anexo à defesa, e no próprio recurso de embargos infringentes, petição, itens 3 e 4, folhas 21 e folha 22, as citadas correções estenderam o contorno aproximado de 20 metros para incluir a posição 0,1 grau, 46 minutos, 6 segundos sul, 0,43 graus, 45 minutos, 32 oeste. E ainda incluíram um alto fundo de 17,4 metros na posição 0,1 grau, 45,1 minutos sul, 0,43 graus, 45,3 minutos oeste,
mas esta posição fica a cerca de 4 milhas de distância de onde o navio supostamente colidiu com um objeto não identificado. Além de estar bem distante do local de contato com o objeto não identificado, esse fenômeno está bem explicado no parecer técnico de lavra do professor Paolo, já citado, juntado à defesa, documento 7, que confirma os diversos documentos que alertavam para os riscos de navegar fora do canal. A própria defesa alegou, item 18, o comandante usou o EBL para analisar o fundeio no fondeadouro número 1, que passaria ao norte. Pensou em largar o ferro até a próxima maré cheia, que seria por volta das 5 horas do dia seguinte. No item seguinte, pensou que não fosse necessário, pois acreditou que não deveria simplesmente parar na viagem e ancorar durante a noite, se fosse possível seguir e continuar. Portanto, também aqui acompanha o entendimento do acordo de negligência, pois, na dúvida, não faça. Para isso, existem zonas de fundeio para esperar a pré-mar, recomendações de fundeio para esperar a maré, constante na NPCP, no Regulamento Terminal da Ponta da Madeira e no roteiro Costa Norte, como consta dos autos. 4 item. E o mais importante, paradigmas apresentados em voto vencido. Respeitando o entendimento diverso, entendo que os paradigmas citados não socorreram o representado, como bem demonstrado nas contrarrazões dos embargos infringentes, especial no item 80 da assistente da PEN, petição tal, folha 24. Pro aspas. Nos 3 precedentes, não havia recomendação negativa à navegação onde os encalhes aconteceram, por parte da autoridade marítima, nem nas cartas náuticas da área. Nos 3 casos, a navegação se dava em áreas consideradas seguras. Aliás, o Stella Maris e o AVC Vitória navegavam dentro dos canais balizados. A fortuidade se arrimou nessa circunstância. Porém, exatamente oposto sucedeu com Stella Banner, diante das expressas ressalvas de segurança quanto à área fora do canal varrido. Fecho aspas. Cito os documentos trazidos pelo embargante. Documento 032, 24 e 21, navio Stella Maris. O desvio da rota do canal de boias foi motivado pela presença na área de um navio da Marinha do Brasil que solicitou ao mercante a alteração do seu rumo, pois efetuava o levantamento batimétrico no canal. Documento 032, 24 e 23, navio a motor AS Vitória. A alteração das profundidades que foi provocada pela movimentação do banco de areia demarcado pela boia de fugitivo. Documento 032, 24 e 25, do navio Magna Power. Ficou provado, mais uma vez, a força da natureza, na região amazônica, com rios que transportam elevadas massas de terra e uma baía, a de Marajó, com constantes alterações de profundidade, quase impossível naquela imensidão de manter 100% das cartas náuticas atualizadas, como no caso presente, surpreendendo até mesmo os mais experientes navegantes da área, os práticos, fecho aspas. Por todo disposto, excelências, finalizando, agradecendo aos meus pares a oportunidade de me aprofundar dos autos, com meu pedido de vista, respeitando entendimentos diversos, entendo que assiste razão à PEN e o presente recurso de embargos infringentes deve ser conhecido, pois que preencheu os requisitos de admissibilidade, mas lhe negar provimento no mérito, mantendo o acordo atacado pelos seus próprios fundamentos, pois ficou provado que o navio não encalharia se tivesse prosseguido no canal varrido com a velocidade adequada e que o navio não colidiu com o alto fundo descoberto depois do acidente e que havia, assim, cálculos do calado e profundidades anteriormente apresentados, o que justificaria a colocação no acórdão de que não foram corretos os cálculos do comandante, embora esta não tenha sido a fundamentação da condenação, e sim por sua conduta imprudente e negligente ao decidir navegar fora do canal, além de abandonar o planejamento da rota entre os waypoints 8 e 10. Essa foi a síntese da acusação da razão de decidir do acórdão. Quanto ao pedido alternativo de redução de pena do representado embargante, tendo em vista as várias atenuantes apresentadas pela defesa, que ajudou a esclarecer o acidente e que demonstrou, a meu juízo, que os erros do comandante, embora graves, foram de boa-fé,
podemos, a meu juízo, reavaliar a dosimetria da pena, que foi aplicada de 5 anos de interdição. Eu entendo que isso pode ser reavaliado. Concluo, excelências, agradecendo e pedindo desculpas pela demora nas minhas conclusões. Senhor presidente. Obrigado. Por favor. Bom, a gente pode... porque foi um pedido de vista... E a gente pode, aí depende do senhor, vou botar essa decisão no colo do senhor. Pode ouvir as partes. Então, o senhor fala primeiro. Vimos as partes. No microfone, por favor. Boa tarde a todos, antes de mais nada. Só para esclarecer se por acaso o embargado fará uso da palavra e a PEN fará uso da palavra, porque se o fizerem, a gente tem que falar por último, por uma questão de contraditório e ampla defesa devido ao processo legal. Isso já está pacificado pelo STJ, pelo STF. O réu fala sempre por último. Nada a opor. Pela ordem, excelência. Por favor. Aqui já não se trata mais de primeiro grau, onde o réu fala por último. Trata-se de instância recursal e, portanto, quem fala por último é o recorrido, insistindo, portanto, assistente da PEN, caso o embargante deseje fazer uso da palavra, tal como foi a impugnação aos seus embargos, que aqui também falemos por último. Negativo, senhor presidente. Isso está claro, basta só dar um Google e aparece que está pacificado pelo STJ, pelo STF, que o réu sempre fala por último. O advogado do embargado, inclusive, é professor de processo, sabe muito bem que essa é a regra constitucional. Se o embargante tiver que falar primeiro, o julgamento será nulo. Então, o embargante, não importa se ele é o recorrente, importa que a única pessoa que pode sair condenada aqui do dia de hoje é o representado do embargante. Ele é a única, não existe nenhum risco do embargado ou representante do embargado sair condenado. E por uma questão óbvia, inclusive o interrogatório do réu na ação criminal é feito depois de todos os testemunhos. Ele é o último a falar sempre, em qualquer fase e instância do processo. Nós manifestamos o nosso inconformismo, protestamos pela nulidade do julgamento se o réu tiver que falar por último. Representado fala sempre por último. Pela ordem, senhor presidente, inclusive o uso da palavra por parte do embargado na primeira sessão de julgamento, ele falou por último. Portanto, há uma incoerência da parte do patrono do embargante. Em segundo lugar, agradecendo a deferência do doutor Levertiano de nos recordar que lá no início da minha carreira profissional, eu fui professor de processo civil, eu não reconheço o alegado direito de falar, por último, em grau de recursos fora de um processo criminal. Portanto, está mantida o requerimento por parte do embargado de usar a palavra por último lugar. Peço para excelência. Basta entrar no Ius Brasil e ler. Não, para poder. No processo penal, o réu fala por último sempre. Mas não estamos no processo penal, não importa. Estamos num processo administrativo de natureza sancionatória, no qual um dispositivo da Lei 2.180, de 54, claramente estabelece que subsidiariamente se utiliza a lei processual. E não diz se a lei processual é penal ou civil. E todos nós aqui sabemos que esse processo aqui se assemelha ao processo penal. A Capitania dos Portos se equivale como se fosse a Delegacia de Polícia, a Procuradoria Especial da Marinha se equivale ao Ministério Público e as partes são defendidas normalmente e o tribunal faria às vezes do Tribunal Criminal. Então, é apenas um alerta. Apenas um alerta de que, se for insistido na ilegalidade e inconstitucionalidade, independentemente da boa-fé, da concessão que foi feita por esse patrono em outro julgamento, isso não tira o direito do réu de falar por último. Até porque, naquela ocasião, doutor Felipe, não se estava indo para uma decisão final, ainda seria possível recurso pelas hipóteses cabíveis para embargos de infringente.
Então, vale aqui, não é muito difícil fazer essa pesquisa, é fácil, e todos os senhores que o fizerem, na internet agora, sem grande esforço, entenderão facilmente que o réu representado, ou quem quer que possa vir a ser condenado, e a única pessoa que pode vir a ser condenada aqui é o comandante, fala sempre por último. Muito obrigado. O patrono embargante, o senhor tem, na verdade, o embargado, o senhor tem alguma coisa a se manifestar, assistente da PEN? Apenas uma pequena Nessa questão da ordem do uso da palavra. Do uso da palavra. Perfeito. Queria fazer uma correção. Quando eu mencionei que o embargado falou por último, eu não cometi um ato falho. Eu estou me referindo à sustentação inicial destes embargos infringentes. Falou primeiro o doutor Levenciano e depois falei eu. Portanto, há de fato uma incoerência na posição apresentada hoje, de uso da palavra em primeiro lugar. De qualquer maneira, não desejamos aqui nos estender demais, tomando o tempo do tribunal, aguardamos a decisão da presidência, porém sem nenhuma preocupação com esse potencial risco de que se busque a anulação do acordo. Isso é um direito que o embargante tem. Duvido que vá utilizá-lo em qualquer circunstância que seja, qualquer que seja o resultado hoje, exceto desculpação, e, portanto, não me parece que isso deva ter qualquer peso no decidir sobre quem fala primeiro. Eu sugeriria que também se tomasse a posição da PEN, da doutora PEN a respeito. Obrigado. Bom, eu peço que as partes não precisam se manifestar, porque acho que todos aqui tomaram entendimento. Eu vou pedir ajuda aos senhores. Vamos aqui. Peço a palavra, então, senhor presidente. Quem pediu a palavra primeiro foi o desembargador Ladeiras. Não, você fala. Eu só vou discutir essa questão agora. Isso. Primeiro ponto, é uma concessão que está sendo dada pela Corte, porque nós estamos em discussão dos desembargadores. A PEN não poderia falar mais, o representado embargante não poderia falar mais, o assistente da PEN igualmente não poderia falar mais. Então, eu entendo que até já foi falado na anterior essa concessão, que eu até aplaudo, né, o tribunal. Eu entendo que questão de ordem pode falar qualquer um deles, a qualquer momento. Questão de ordem. O que se está, me parece, pretendendo é uma sustentação de mérito depois de já estar em discussão dos juízes, dos desembargadores, o que é inadmissível. Inclusive, tem o Madim que discute sobre isso. Porque até quando eu estudei Direito, eu achei muito interessante que no Estatuto dos Advogados tinha que o advogado poderia falar depois da manifestação do juiz. E isso caiu com o Madim, e todos nós sabemos disso. Então, foi feita uma concessão e que foi aberto às partes para a questão de mérito, sustentar a questão de mérito. Então, se a questão que não é questão de mérito, pode levantar e falar, Vossa Excelência, a PEN, aliás, a PEN tem a obrigação de fazer, se for o caso, ou o assistente da PEN. Então, se é questão de mérito, eu acho até que não teria nem mais direito de falar mais nada. Até conversei com Vossa Excelência sobre isso, meu entendimento. Não que eu não gostasse de ouvi-los, mas se é questão de ordem, podem ser falados, independente de quem vai falar primeiro. Questão de ordem. Desembargador Nelson. Eu concordo com o desembargador Ladeira nesse sentido. Nesse momento não haveria necessidade de, não haveria espaço para abrir a palavra para os advogados, a não ser em questão de ordem. Mas como nós estamos abrindo essa exceção, a regra é que o réu fale por último, de fato. Isso é sempre assim. Ou a gente não permite que ninguém fale, porque já estamos em discussão e tal, ou se permitido, o réu tem que falar por último, porque assim é a regra.
principalmente aqui a regra é sempre assim, embora ele seja recorrente. Isso não transforma ele em autor. Ele continua sendo réu do processo. Cometi uma falha aqui, as partes falaram, a PEN não se manifestou. Em relação à ordem do uso da palavra, por favor. Senhores desembargadores, a Procuradoria tem o mesmo entendimento do desembargador Ladeiras. O embargador deveria falar primeiro. Não estamos num processo penal, não estamos aplicando sanções restritivas de direito, privativas de liberdade. Como o desembargador Ladeiras falou, é uma concessão no tribunal para que as partes se manifestem. O entendimento da PEN é esse, que o embargante fale primeiro. Passar por vice-presidente, mas eu que... As embargadores. Ou se não tiver nada para falar, entendo que... Eu ouvi ele por último. Bom, A antiguidade, né? Não é isso? Bom, ok. Claro. Por favor, fala no microfone. Um momentinho. Só, por favor, fala no microfone pra gente gravar tudo. Fica tudo extensivo. O réu deve sempre falar por último. Isso é uma regra básica de direito. Por quê? Porque qualquer coisa que for falada, seja o que for, de alguma maneira pode prejudicar a defesa, o contraditório e a ampla defesa se não for rebatida. Isso é uma regra de direito. Né? O autor acusa e o réu se defende. É básico. É como um jogo. Né? Alguém ataca e o outro defende. E quanto a não aplicar preceitos de processo penal aqui, pelo amor de Deus, ou de Darwin, para quem não acredita em Deus. Pelo amor de Deus ou de Darwin. Artigo 155, Lei 2.180/54. Nos casos de matéria processual omissos nesta lei, serão observadas as disposições das leis do processo que estiverem em vigor. E há leis do processo em vigor, estabelecendo que o réu fala sempre por último. Ponto. Muito obrigado. Por favor, desembargador Sérgio Moura. O eminente desembargador Ladeiras, na última sessão, pediu vistas. Eu tive uma esperança que não se confirmou hoje, né? A posição dele foi contrária às minhas expectativas e me gerou dúvidas. Alguns pontos que ele trouxe que eu ainda não tinha visto no processo, são um processo de 5 anos e meio, 17 pastas do processo, mais 2 de embargos infringentes. Eu não li o processo todo, mas o desembargador Ladeiras, que é um mestre para mim aqui no tribunal, né, ele conseguiu me botar em dúvida. Então, eu vou repetir o que o desembargador Ladeiras fez na última vez. Sou obrigado a pedir vistas para estudar totalmente o processo, para rever principalmente os novos dados que ele trouxe. Ok, o senhor tem mais ou menos o tempo que o senhor precisa para estudar o processo? Presidente, como eu disse, são 17 páginas de processo, 17 pastas de processo. Por aproximação. Podemos deixar sine die, quando eu estiver próximo ao término, eu avisaria? Eu queria pelo menos ter uma ideia, assim, tipo assim, 1 ano, 2 dias, aí a gente vai tentando chegar a um... A princípio, por favor, me dê 2 meses. 2 meses? A princípio. 2 meses. Acho um pouquinho excessivo. Mas o senhor falou 1 ano, por isso que eu trouxe então 2 pronto, meses. 2 meses está muito. É porque eu tenho um processo físico ainda que está me tomando muito tempo, um caso também significativo, e eu ainda não o terminei. Eu tenho que terminar esse processo físico e depois entraria aqui. A minha proposta era 2 dias. Com seus 2 meses, eu vou dar 1 mês. Ok, positivo. Okay? Positivo. Pelo menos para a gente... Em torno de 1 mês, então, se hoje é dia... Então, a partir da início da segunda quinzena de maio. Perfeito.
tá? Não indo muito para... chegando nesse período. Lembrando que o CMI vai ser de 11 a 15 TMI. Eu sei. Por isso que a gente... Então, eu acho que eu já vou adiantar aqui. 19 de maio. Pronto, para todo mundo sair com uma data, todo mundo se programar, as partes se programarem, nós também. Então, nós temos aí um período até 19 de maio. Vamos, por favor, questão de ordem só pode falar aqui no microfone, tá? Mas deixa eu acabar aqui o meu... Aí a gente encerra essa discussão da questão do uso da palavra. Bom, então foi concedido o pedido de vista, dia 19 de maio, virá a plenário novamente o processo, o embargo infringente, número 006 de 2025. Por favor, questão de ordem. Antes, só esclarecer, o senhor vai franquear a palavra às partes nessa sessão ainda? Porque se o senhor for franquear a palavra às partes... Não, para mim a sessão está encerrada, eu estou fazendo a gentileza com o senhor, tá porque bom, o senhor quer se muito manifestar. Obrigado. Agradeço a gentileza. Eu só queria fazer aqui uma consideração seguinte. Cabe ao julgador analisar os fatos, não fazer ilações sobre alegações ou sobre depoimento. Até porque o depoimento do comandante é dado um intérprete que inclusive não é do idioma dele e certas imprecisões podem acontecer. E de que qualquer forma, as imprecisões existentes não mudam, como será regiamente demonstrado, as conclusões. O fato da altura da maré ser 4 metros, ou 5 metros, ou 3,41 metros, não muda o fato de que seria inseguro continuar navegando pelo canal por uma questão que não foi apreciada por Vossa Excelência. Vossa Excelência não apresentou o fato básico, necessário, importante, imprescindível para o julgamento. Senhor presidente, pela ordem. Pera, um minutinho. Olha só. É uma questão de fato. Eu sei. Sim, tudo bem. É uma questão de fato. Eu só não encerrei a sessão porque eu só fosse contestar o desembargador Ladoras. Não vou contestar, é uma questão de fato. A profundidade é fato. Tá bom. A profundidade não. A profundidade. Senhor, eu vou encerrar a sessão, se o senhor não deixar eu falar. Como o senhor preferir, e eu vou fazer uma inconformia e pedir para que conste em ata. Porque a profundidade é um fato. E a partir do momento que esse fato não foi explorado, inclusive o senhor está caçando a minha palavra, quando teria dado. Não. O fato é fato. Aqui nós não podemos ter um julgamento de caça às bruxas, onde o desembargador vai atrás de argumentos para poder condenar alguém. Aqui a gente tem que apreciar fatos. O desembargador em nenhum momento falou sobre o fato de qual é a profundidade no canal. Ele disse que foi dito que qual é a profundidade no canal na posição de boias 1, 2, 3 e 4 e de que maneira e que fonte o senhor utilizou para estabelecer qual é essa profundidade, para que o senhor possa julgar. Porque afinal estamos julgando... Eu vou pedir para o senhor... Importante. Olha só. Deixa eu só comentar. É só uma questão de ordem, Deixa eu só falar minha posição. Depois vocês vão poder falar o tempo que quiserem. Só estou falando o seguinte, eu estou querendo conduzir o julgamento de forma simples, sem complexidade. A minha intenção era, desembargador Ladeira? Não interrompendo o senhor, também interrompendo o doutor Galante. Minha intenção era o seguinte, a gente discutir sobre o uso da palavra. Eu não ia entrar mais no mérito nesse julgamento. Perfeito. Tá ok? Mas aqui não é mérito, aqui é fato. Fato, que for, eu não ia pensar... mas interfere no mérito. Eu só estava... É claro, mas é um fato. Tudo aqui bem. A gente não pode chegar à conclusão que a profundidade é o que um acha ou o outro acha. Ou ela é ou ela não é. Mas é um fato. Era isso que eu ia falar para o senhor. Eu ia deixar essa discussão para o próximo julgamento. Tá? Sim, eu vou deixar essa discussão para o próximo julgamento. Perfeito. Tá? Presidente, nossa discussão, eu usei o documento que ele trouxe. Eu citei a menor profundidade que ele trouxe na batimetria multifeixe trazida. Me desculpa, senhor comandante, senhor desembargador, me desculpa, eu vou discordar mais uma vez. O documento foi de abril, o acidente foi em fevereiro. O documento, o senhor mesmo disse que não pôde ser feito da maneira devida, e eu lhe explico por que não pôde ser feito. Porque a Vale não deixou. O fato que nós temos é
Da onde que sai a profundidade do canal na posição de boias 1, 2, 3 e 4? Da representação da PEN. E digo aqui, inclusive, o parágrafo que está isso. Da representação. Presidente, mais uma vez reiterando, a representação, o advogado está embargando. A representação da PEN que diz que é 23 metros. Quem fala que é 23 metros, e o que importa para os autos, porque não é a defesa que faz a distrição, é a acusação. O que importa para os autos é que, fato, a PEN acusa o comandante fundado na ideia, no fato de que eram 23 metros. E a PEN tira essa informação das conclusões do inquérito, que por sua vez tira essa informação do laudo de exame pericial, que por sua vez tira essa informação da Vale, que é interessada no processo. E a própria Vale, em defesa, diz que a profundidade era 18,30 e não 23. Então eu quero. A Vale diz. Está escrito na defesa dela. Ela diz, o cálculo correto seria 18,30 mais altura de maré de 3,76. A Vale diz textualmente. Aqui, o juiz não tem que defender parte, tem que julgar fato. O fato é esse. O senhor, por favor, só usa um pouquinho a palavra um pouquinho mais baixa. Claro, com certeza absoluta. Com certeza absoluta. A sua voz está sendo microfonada. Perfeito. Então você não precisa gritar aqui no tribunal. Sem problema nenhum, mas... Por favor, desembargador, por favor, doutor Galante, se manifeste. Excelência, como o desembargador Ladeiras corretamente da palavra após a sessão inicial, lá para trás, aquela que ficou em primeiro lugar suspensa, na realidade, uma generosidade da presidência. Nem o embargante, nem o embargado, nem a PEN tem direito a fazer o uso dessa palavra depois do que aconteceu. E, na realidade, por questão de ordem, temos 2 pontos a colocar. Primeiro, o advogado embargante está forçando a situação e está fazendo uma sustentação a despeito de tudo que está sendo deliberado. Segundo lugar, eu sugeriria a Vossa Excelência, se for possível, que simplesmente, então, casse essa prerrogativa excepcional que o senhor estava concedendo a ambas as partes e que sigamos rigorosamente o rito procedimental dos embargos infringentes. Sustentações já foram feitas, os debates entre os juízes estão acontecendo, pedidos de vista estão se sucedendo, há um pedido de vista já definido por Vossa Excelência, nova data marcada, encerremos a sessão, no próximo dia 19 de maio estaremos aqui sem novas sustentações por parte da PEN, do embargante e do embargado. E esses são os requerimentos da assistência da PEN. Muito obrigado. Obrigado. Os embargadores, mais alguma coisa? Não, declaro encerrada a sessão do dia 9 de abril.